A data de inauguração do Porto de Santos é de 2 de fevereiro de 1892, quando a Companhia Docas de Santos entregou os primeiros 260 metros de docas até hoje na área do Valongo. Com a inauguração, iniciou-se também uma nova fase para a cidade de Santos, pois os velhos trapiches e pontes fincados em terrenos lodosos foram sendo substituídos por aterros e muralhas de pedra. Também houve a construção de novos armazéns para guardar as mercadorias. Brás Cubas teve a ideia de transferir o porto da Baía de Santos para o seu interior em águas protegidas de ataques de piratas e saqueadores do povo. Por mais de 3 séculos e meio, o Porto de Santos, embora tivesse crescido, manteve-se em padrões estáveis, com um mínimo de maquinização e muita exigência do trabalho físico. Além disso, as condições precárias de higiene e salubridade resultaram em muitas doenças. O sítio de Enguaguaçu, no acesso do canal de Bertioga, onde logo se formou um povoado, teve um motivo para a construção de uma capela e de um hospital. O hospital recebeu o nome de Casa da Misericórdia de Todos os Santos. Em 1546, o povoado foi elevado à condição de Vila do Porto de Santos. O início da operação em 1867 da São Paulo Highway, ligando por via ferroviária a região da Baixada Santista ao Planalto, envolvendo o estuário, melhorou substancialmente o sistema de transportes, com estímulo ao comércio e ao desenvolvimento da cidade e do estado de São Paulo. A cultura do café estendia-se na ocasião por todo o Planalto Paulista, atingindo até algumas áreas da Baixada Santista, o que pressionava as autoridades para a necessidade de ampliação e modernização das instalações portuárias. Afinal, o café poderia ser exportado em maior escala e rapidez. Em 1980, com o término do período legal de concessão da exploração do porto pela Companhia Docas de Santos, o governo federal criou a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a CODESP, empresa de economia mista de capital majoritário da União. Em 12 de julho de 1888, pelo Decreto nº 9.979, após concorrência pública, o grupo liderado por Cândido Gaffret e Eduardo Ging foi autorizado a construir e explorar por 39 anos, depois ampliado para 90 anos, o Porto de Santos, com base em projeto do engenheiro Saboia e Silva. Com o objetivo de construir o porto, os concessionários constituíram a empresa Gaffret, Guinle e Cia, com sede no Rio de Janeiro, mais tarde transformada em empresa de melhoramentos do Porto de Santos, e em seguida em Companhia Docas de Santos. Inaugurado em 1892, o porto não parou de se expandir, atravessando todos os ciclos de crescimento econômico do país, aparecimento e desaparecimento de tipos de carga, até chegar ao período atual de amplo uso de containers. Açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos cítricos, soja, veículos, granéis e líquidos diversos em milhões de quilos tem feito o cotidiano do porto, que já movimentou mais de 1 bilhão de toneladas de cargas diversas desde 1892 até hoje. Em 2013, o Porto de Santos superou a marca de 114 milhões de toneladas movimentadas, antecipando em um ano a projeção base para 2014, que era a movimentação de 112,6 milhões de toneladas. Dos trapiches primitivos da época de Brás Cubas, lá pelos idos de 1540 até os dias atuais, o Porto de Santos não parou de se expandir, de evoluir, acompanhando os ciclos de crescimento econômico do país e suas inovações tecnológicas. Por falar em inovações, as transformações se aceleraram a partir de 1892, quando a Companhia Docas de Santos inaugurou oficialmente as operações O Porto Organizado.
Cais do Sabuó, década de 1950, agosto 2012. Outeirinhos, década de 1930, maio 2015. Brasil Terminal Portuário, dezembro 2008, novembro 2014. Embraport, dezembro 2005, junho 2014. Ilha Barnabé, década de 1950, agosto 2014. Os quadros pintados por Benedito Calixto mostram o porto entre os séculos XVII e início do XX, somados a ilustrações e fotos de outros artistas que compõem a mostra que conta a história do Cais Santista. A Pinacoteca Benedito Calixto não poderia ficar à margem das comemorações dos 125 anos do Porto Organizado, porque Calixto foi o artista praticamente do estado de São Paulo que mais retratou toda a transformação do porto do Império, do porto insalubre ao porto moderno. A exposição retrata os primeiros navios que saíram de Portugal em 1531 e iniciaram a exploração e colonização de São Vicente. O primeiro trecho da morada do cais do Porto de Santos em 1892 até os dias atuais. Peças do acervo do Museu do Porto, como moldes em madeira confeccionados pela Codesp e materiais que podem ser tocados, como o sino do século XX, estão entre os destaques. Para não depender de ninguém na cidade, eles montaram suas próprias oficinas. Eles montavam os moldes de madeira de ralos, encanamentos, âncoras, de vários objetos do dia a dia, tanto para os edifícios das docas na época e para a estrutura do cais.